9915853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. Quatro e 5. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José, alô ouvinte da Rádio CBN Vale, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta segunda-feira chuvosa em São José dos Campos, neste 4 de outubro de 2021. E também está chegando o Parada para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet em áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com/CBN Vale. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. E eu falei na abertura, né, que estamos através do facebook.com/CBN Vale. Excepcionalmente, neste momento, não estamos transmitindo via Facebook, até porque Facebook, Instagram e também o WhatsApp estão todos bugados, estão todos parados. Por esse motivo, não estamos transmitindo através do Facebook. Está parado no mundo inteiro. Desde meio-dia e alguma coisa, até agora, nada. Todos os WhatsApp estão parados, Instagram parado e também o Facebook. Por esse motivo é que a Rádio CBN Vale não está retransmitindo. Aliás, ninguém está retransmitindo nada via seus canais de comunicação, Facebook e Instagram, por conta deste bug que pelo visto é mundial. Portanto, pedimos desculpas, embora não seja da nossa alçada. Por esse motivo, você vai pelo meio normal. Você vai ou pelo site da CBN Vale, www.cbnvale.com.br, e também você vai no seu tradicional, bom e velho radinho no 750M. Você apontou ali pra mim o que é? YouTube também? youtube.com/CBN Vale, é isso? Que beleza, hein? Já estamos no YouTube? Olha, então dá para acompanhar no YouTube, não sabia que estamos, já está oficializado o canal do YouTube? Então, oficializado ao vivo, tá diretaço agora? Direto, que beleza, então estamos no YouTube, hein? Atenção, você que tá com radinho, tá com dificuldade de ouvir no radinho, você pode ver através do nosso canal oficial da CBN Vale no YouTube, tá certo? Procura aí www.youtube.com/CBN Vale, você acha aí a transmissão ao vivo do conteúdo produzido aqui dentro da CBN Vale, tá certo? O Parada dos Esportes está começando, como sempre, recheadaço de muita informação para você aqui na rádio que toca notícia e sempre tocando de primeira
Vieira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião dele, o grilo falante, o nosso querido Edson Fonseca, o comentarista que nunca perde a esportiva. Já já ele vem com o seu comentário. Daqui a pouco também entrevista bacante com o Dr. Fabiano Barros, professor doutor em fisiologia do exercício. Ele que já atuou pelo São José, pelo Taubaté, São José Basquetebol. Hoje ele faz parte do staff da Farmaconde Vôlei São José. O time está na semifinal do Campeonato Paulista. Ele vem aí para falar um pouco mais do seu trabalho, daquilo que ele está fazendo dentro desse time de vôlei. Sem dúvida alguma é um benefício e tanto o trabalho do Dr. Fabiano e a sua equipe junto às equipes por onde ele trabalha hoje, atuando junto com a equipe do Farmaconde Vôlei São José. Daqui a pouco também teremos entrevista bacana, esperada por todos, a entrevista do gestor de futebol da Águia do Vale, o Robertinho da Padaria, vem falar com a gente na segunda metade do programa, ao lado do Valtencir Vicente, o melhor de todos. E o Valtencir, além de conversar com o Robertinho, chega para atualizar as informações dos clubes da nossa região, tá certo? Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando e, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano, o Parada dos Esportes, falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century. Fica na Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap pro Fabinho da Central das Antenas, 996300598, 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean do seu Otávio começou em Taubaté, expandiu para o Vale do Paraíba, para o Brasil, está no mundo inteiro. Esta é a Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. 4h10 em São José, esse é o Parada dos Esportes, que só está começando com a apresentação de Vieira Júnior. A produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes, as usinas de ideias. Direção artística é de Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central, ele é de Show Ramiro. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. E para começar legal, para começar bacana o Parada dos Esportes de hoje, vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda segunda-feira é dele, o nosso grilo falante, o comentarista que nunca perde a esportiva, o nosso querido Edson Fonseca. Chega mais, Fonseca. Boa tarde, Fonseca. Muito boa tarde, Vieira Júnior e amigos do Parada dos Esportes. Já estou na expectativa da entrevista que o Robertinho da Padaria dará aos ouvintes do Parada daqui a pouco, com você e o Valtencir Vicente, perguntando ao mandatário do São José as novidades da Águia do Vale. Ficamos todos na esperança de que muito brevemente saberemos os nomes dos componentes da comissão técnica, do treinador e até mesmo de jogadores que tentarão em 2022 sair da Série A3 e levar a Águia do Vale para a A2 em 2023. Será que pode ser um sonho? É claro que pode, mas é um sonho que também pode ser perfeitamente realizável. Se outras tantas equipes já conquistaram essa façanha, e até mesmo o São José em anos passados, por que não repetir esse feito agora em 2022, não é mesmo, Vieira? Mas se a expectativa dos torcedores joseenses começa a crescer, o mesmo acontece com torcedores de equipes da Bezinha, que tiveram sua segunda fase encerrada no final de semana e conseguiram a classificação para as quartas de final. Outros torcedores estão lamentando por não terem conseguido sair dessa última divisão do futebol paulista. O tradicional América de São José do Rio Preto nem passou da primeira fase. O 15 de Jaú, que fez uma excelente campanha já nessa primeira fase, acabou sendo eliminado pelo Vossen de Assis, e para o torcedor fica ainda mais triste a desclassificação, como foi a do São José o ano passado,
acontecendo em casa. O torcedor joseense sabe muito bem e como dói uma desclassificação de um campeonato jogando em casa. Mas, de outro lado, quem está fazendo uma grande campanha é o Suzano, comandado pelo ex-treinador da Águia do Vale, o Ricardo Costa, que tem muita chance de ser bicampeão da Bezinha. O próximo desafio será contra o Independente de Limeira, que definirá uma das vagas de quem irá para a fase semifinal. Mas daqui a pouco, o Valtencir virá com mais informações deste campeonato, que, como ele chama, é a divisão dos quintos dos infernos. Mas não são somente torcedores de clubes do interior de São Paulo que estão insatisfeitos com os resultados de suas equipes. Os torcedores catalães do Barcelona não ficam atrás. Depois da saída de Messi, Griezmann, o Luis Suárez e outros bons jogadores, o Barcelona virou um time comum. Não faz uma boa campanha no Campeonato Espanhol e tem uma péssima campanha na Liga dos Campeões da Europa, onde já efetuou 3 jogos e perdeu os 3. A renovação dos valores que saíram pelos que agora lá estão não foram do mesmo quilate. Até o treinador Koeman, o holandês Koeman, está ameaçado de perder o cargo de treinador do Barcelona. Para quem sempre esperava a conquista de títulos, todos os anos, parece que os torcedores do Barcelona passarão um bom tempo sem poder gritar "é campeão". Dizem que um fundo financeiro árabe teria intenção de investir $1,5 milhão no Barcelona, sendo que o fundo ficaria com 10% do que lucrasse a equipe. As regras financeiras dos campeonatos europeus, inclusive da Liga dos Campeões, são muito rígidas e talvez os árabes não consigam investir tanto dinheiro para levantar a equipe acostumada a conquistar título e mais títulos. Dinheiro ajuda, e muito, mas acima de tudo é preciso saber contratar. Quem está seguindo o mesmo caminho do Barcelona parece ser o Santos, que já não tinha um grande elenco e, para diminuir as dívidas, teve que vender os melhores jogadores que tinha até então. Hoje está em 16º lugar no Brasileirão, com somente 24 pontos. A somente 1 ponto do Bahia, que é o 17º colocado, e a 2 pontos do Grêmio e do Sport, que tem 22 pontos. A Chapecoense praticamente já está rebaixada, pois tem 11 pontos. A partir de agora, o Santos tem que correr atrás do prejuízo, o que considero muito mais difícil, se quiser pensar na Série A no Brasileirão de 2022. No Campeonato Paulista deste ano, o Santos se safou de ser rebaixado na última rodada e, pelo visto, o sofrimento neste Campeonato Brasileiro será a mesma coisa. Enquanto uns brigam pelo título, outros lutam para não cair. É isso aí, Vieira e amigos do Parada dos Esportes. Uma boa semana a todos e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, meu caro Edson Fonseca, comentarista que nunca perde a esportiva, sempre presente aqui no nosso Parada. Às vezes ele vem presencialmente com seu bonezinho, fazendo a sua festa. O esposo de Dona Isolina, passando pelo microfonaço da rádio CBN Vale, nosso querido Edson Fonseca. Agora vamos falar com ele, o Fabiano Barros, professor doutor em Fisiologia do Exercício, homem que tem vários serviços e bons serviços prestados e por vários clubes da região e outros também espalhados pelo Brasil. Trabalhou no São José Esporte Clube, no Esporte Clube Taubaté, São José Basquetebol e hoje atua com seu trabalho de fisiologia na Farmaconde Vôlei São José. O doutor Fabiano Barros está com a gente. Tudo bem, Fabiano? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Ô Vieira, boa tarde, um abraço a todos vocês aí. Prazer é grande em recebê-lo, Fabiano. Fabiano, agora mais uma trajetória trabalhando no vôlei. Você que é um ex-atleta de voleibol, nunca havia trabalhado com vôlei, esta está sendo a primeira oportunidade. Acho que está sendo bacana para os dois. O vôlei de São José dos Campos, que ganha um profissional gabaritado e que traz melhorias para o elenco, e você a satisfação pessoal de ser um atleta, ex-atleta de vôlei, trabalhando exatamente com o vôlei. Não é isso, Fabiano? Realmente, Vieira, nesses 23 anos aí de fisiologia, eu já trabalhei em algumas modalidades, mas nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com voleibol, né? E agora veio essa oportunidade através aí do Farmaconde Vôlei São José, um projeto bacana, né? E espero que a gente possa dar a nossa contribuição aí para essa modalidade, que eu tenho certeza que vai
vai ser o diferencial aqui na cidade nos próximos anos. Não tenho dúvida. Agora, Fabiano, de modo geral, explica pro ouvinte da Rádio CBN o que um fisiologista faz numa equipe de ponta, seja ela de futebol, seja ela de basquete, como você já trabalhou, em outras modalidades, e agora o vôlei. Ô Vieira, então, na verdade, assim, a principal função desse trabalho de fisiologia é a prevenção de lesão, né? Então a gente tem alguns métodos que hoje a gente aplica aí, já no futebol há algum tempo, mas nessas modalidades tidas como amadora, ainda isso precisa desenvolver mais. Mas basicamente é você controlar a queda de rendimento, controlar a recuperação muscular e fazer todo o controle também de carga junto com a preparação física. Então, na verdade, você integra a comissão técnica num trabalho multidisciplinar, mas principalmente a maior preocupação realmente é a prevenção de lesão muscular principal. Perfeito, ou seja, o seu trabalho está diretamente associado com a preparação física, porque provavelmente, você me corrija se eu estiver errado, você analisa e vê, olha, determinado jogador não pode ter uma carga X de exercício, porque senão pode estourar, já o outro ele pode ter uma carga maior e assim sucessivamente, é mais ou menos isso? Exatamente, hoje em dia a fisiologia ela atua semana a semana, diariamente, para poder ajudar com alguns marcadores fisiológicos, a gente fala, né? Para a gente ver em que momento esse jogador ou aquele jogador necessita de um cuidado maior. Então, a gente consegue, junto com o treinador, junto com a preparação física, a gente consegue traçar aqueles atletas que estão com maior dificuldade de recuperação. E no voleibol, isso vem a melhorar bastante, porque as lesões localizadas, as chamadas inflamações no voleibol, tanto de ombro como joelho, acometem bastante esses jogadores. Perfeito. Agora, Fabiano, me corrija também se eu estiver errado. Você e fisiologistas aí espalhados pelo Brasil, eles usam uma das técnicas, posso chamar assim, é a termografia, que é identificar através do calor do corpo aonde pode ter uma lesão, aonde já tem uma lesão, onde pode vir a ter uma lesão. E aí, através de um equipamento com dados e tudo mais, vocês começam a diagnosticar e ver, olha, fulano ali na coxa, tô dando exemplo, né? Na coxa tá meio saturado a coxa esquerda daquele cara, então não pode trabalhar muito em cima daquilo ali sem ter a total recuperação, e assim sucessivamente. É mais ou menos isso também? Exato. Essa técnica a gente chama de termografia, né? Nada mais é do que uma radiação infravermelho que o nosso corpo emite, e a gente capta numa câmera térmica, né? O princípio, Vieira, para você entender, é o seguinte: na verdade não é que a gente detecta a lesão, a gente faz um monitoramento da alteração de temperatura localizada, por exemplo, perna direita, perna esquerda. Existe, obviamente, que alguns locais inflamados, né, que tem o maior ponto aí de inflamação, gera maior calor. Então, indiretamente, a gente consegue observar essa diferença de calor e essa variação de calor de um membro para o outro, de um segmento corpóreo para o outro. Uhum. Então, essa diferença de calor ela é significativa para a gente tomar cuidado naqueles pontos anatômicos que deva estar sofrendo um pouco mais, deva estar tendo uma maior dificuldade para uma recuperação de um treino ou de um jogo. Então hoje a termografia, rapaz, ela é uma ferramenta fundamental. Na medicina esportiva, a termografia ela é relativamente nova no Brasil, tem em torno aí de 12, 13 anos, tá? Uhum. Mas no futebol, a gente já faz uso da termografia há pelo menos uns 6, 7 anos. Mas no voleibol é muito novo isso. Se eu não me engano, existe uma equipe em Minas que está fazendo, não sei se é o Minas que está fazendo a termografia, e agora São José, né? A gente está fazendo a termografia. Ontem mesmo, na nossa reapresentação, a gente jogou sexta-feira à noite, na nossa reapresentação ontem à tarde, eu já fiz outras imagens,
Imagens essas que a gente vai analisar já pensando já no jogo de amanhã. Ô Fabiano, a gente sabe, qualquer pessoa que sofre algum tipo de lesão, uma torção, até mesmo um machucado, assim, a gente consegue sentir que a pele às vezes fica mais quente ali naquela região, é natural, é palpável, a gente consegue sentir, assim, qualquer pessoa que põe a mão vê que está um pouquinho mais quente em relação ao resto do corpo. A termografia, ela consegue identificar digamos, um calor, uma temperatura maior que é imperceptível ao olho, ao toque, é isso? Com certeza. Essa câmera termográfica, ela tem uma precisão muito grande. Esse é o diferencial de uma câmera termográfica e de um simples termômetro, por exemplo, de um simples equipamento para você... Esses que o pessoal tem utilizado, por exemplo, aí para a gente entrar nessa época de pandemia, né? Que também tem faz uma coletazinha de uma luz de média temperatura, existe um erro grande, óbvio. Agora, uma câmera termográfica, a precisão é muito grande. Então, é onde a gente consegue avaliar com bastante precisão. E a gente faz sempre, para você entender, Vera, a gente faz sempre o contralateral. Então, se você tiver com os dois joelhos com uma temperatura muito próxima, significa que você teve um desgaste, mas um desgaste igual. Perfeito. O problema é quando você tem um joelho direito com uma temperatura muito maior do que um joelho esquerdo, numa região interna, por exemplo. Então, essa situação nos dá um indício de que existe alguma coisa gerando uma inflamação um pouco maior nesse joelho que teoricamente está mais quente. Então, é uma ferramenta extremamente interessante. E o mais importante é assim, como ela não emite radiação, diferente de um exame de imagem, um ultrassom, por exemplo, um raio-x, como ela não emite a radiação, a gente pode fazer isso diariamente, a gente pode fazer isso quantas vezes quiser, que você não tenha um prejuízo corpóreo, entendeu? Que ótimo. E, Fabiano, isso pode ser aplicado em qualquer pessoa? No caso, você tá aplicando, você sempre aplicou isso, na maioria das vezes, pelos clubes que você passou e hoje, atualmente, no vôlei, você atua em atletas profissionais. Não são profissionais, no caso do vôlei, por nomenclatura, a gente sabe o rolo que é, mas enfim, são atletas profissionais. Mas dá para aplicar em qualquer pessoa. O Vieira Júnior vai lá, pode juntar os dois joelhinhos, fazer a imagem lá e ver se tá desgastando mais um ou outro ou não? Desgastando, não, tendo problema, óbvio. Não, sim. Hoje em dia, a termografia ela é utilizada para detecção de câncer, para outras patologias, né? Ou seja, você tem a termografia médica, que você tem também uma aplicação totalmente variada. Você tem a parte óssea, que é muito avaliada, também a parte de calcificação. Então, você tem clínicas, por exemplo, em São Paulo, que faz termografia como se fosse um exame qualquer, como você faz um exame de sangue, um ultrassom, etc. Então, assim, pode ser utilizado por qualquer pessoa, basta você, obviamente, você ter um laudo correto para que você possa fazer, por exemplo, uma fisioterapia adequada, entendeu? Perfeito. E me diga uma coisa, Fabiano, o que você já identificou, você que nunca havia trabalhado diretamente com o vôlei, onde mais os jogadores sofrem? Provavelmente deve ser ombro, joelho, o que mais eles sofrem aí? Tornozelo? Ô Vieira, é interessante essa pergunta, né? Por exemplo, o que eu tenho pego nesses dois exames, realmente a incidência de joelho é muito grande, né? Ombro, eu vou te dizer que eu até esperava ter um pouco mais de ombro, mas nessa equipe do São José, nesses dois exames que nós fizemos, eu ainda não peguei nada de ombro, ainda muito inflamado. Agora, joelho sempre tem. E tornozelo, né? Eles sofrem muito com tornozelo. Nós temos alguns jogadores voltando de cirurgia, no caso do Renan, por exemplo, né? Que é um cara pesado. É um jogador que obviamente veio para resolver. Ele sofre de uma situação, um problema no pé, que ele fez uma cirurgia. E ele está voltou sexta-feira contra Campinas. Teve um pouco de dificuldade ainda na parte física e tal, mas então assim, joelho e tornozelo é o que a gente mais pega.
E, por exemplo, no caso de joelho e tornozelo, necessariamente eles têm mais, digamos, problema no joelho de apoio, que o cara pula, naturalmente ele cai primeiro com uma perna e depois a outra. O cara não cai reto, ele não cai geralmente com as duas pernas do mesmo jeito. Então, a perna de apoio, aquela que ele cai do impacto, quando ele sobe, o cara sobe alto demais e ele cai. Geralmente nessa perna, nesse joelho, nesse tornozelo da perna de apoio que ele tem mais problema ou não necessariamente? Você sabe que você também jogou vôlei, né, Vieira? Então é exatamente isso. A gente chama de perna de apoio, né? Uhum. Geralmente, sempre quando você utiliza essa perna que você usa mais potência para subir, quase que sempre é a perna que demonstra uma inflamação. Então até isso a gente precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, uma perna mais exigida em um jogo, em um treino, não quer dizer que seja um indício de lesão. Eu tenho que ter esse bom senso de ver o que é um desgaste contralateral, né? Normal. Eu tenho que saber separar realmente de uma inflamação, de uma temperatura aumentada, por uma simetria ou por um desgaste que acaba não sendo tão normal. Perfeito. Ô Fabiano, para a gente finalizar, o trabalho de forma geral da fisiologia, que é feita no futebol, que é feita no basquete, que é feita no vôlei ou eventualmente em qualquer outra modalidade esportiva, basicamente é o mesmo, só se adequando em relação a um determinado esporte, alguma coisa, as peculiaridades de cada esporte, ou é específico para cada modalidade o trabalho da fisiologia? Não, Vieira, é assim, a fisiologia, quando a gente pensa em atleta, a gente tem um básico que eu acho que todo atleta precisa estar desenvolvendo, né? É porque nós temos uma cultura, por exemplo, aqui no Brasil, infelizmente, nós temos uma grande maioria de jogadores. Nós não temos atletas que jogam modalidades. Eu vou traduzir isso para você. Eu tive um exemplo muito grande quando eu trabalhei com os 4 ou 5 americanos lá no basquete. Os americanos, culturalmente, eles não são jogadores, eles são atletas que jogam basquete. Certo. Não sei se você me entende. Sim, então, assim, sim. Mesmo que no futebol, no voleibol ou no basquete, a gente precisa ter o controle de algumas valências físicas que são extremamente importantes, independente da modalidade que o sujeito disputa. Certo. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, o básico precisa ser muito semelhante, precisa ser igual. Agora, em termos de recuperação, muitas vezes a logística, a posição, por exemplo, um goleiro se assemelha muito a um jogador de vôlei, porque o deslocamento é melhor, é menor, né? Agora, eu não posso comparar um volante no futebol com um jogador de vôlei em termos de recuperação, do ponto de vista aeróbico e tal. Então, assim, existem as suas particularidades, mas partindo de um princípio de que todos deveriam ser atletas, né? A gente precisa desenvolver, sim, algumas funções básicas em todas as modalidades. Perfeito. Doutor Fabiano Barros, professor doutor em Fisiologia do Exercício. Eu gostaria de ficar mais tempo contigo aqui, porque o assunto é interessante, mas infelizmente não temos mais tempo. Quero agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade em conversar com a gente, explicar um pouquinho do seu trabalho, que é muito importante e que dá resultado dentro de quadra. Às vezes as pessoas só veem o jogador marcando gols, os jogadores de basquete marcando suas cestas, os de vôlei agora pontuando, mas tem todo um trabalho por trás, como fisiologia, como preparação física, a alimentação e tudo mais, que faz diferença, e o seu trabalho é muito importante. Você passou por todos esses clubes, não é à toa que o trabalho é bem feito. Doutor Fabiano, grande abraço e obrigado pela atenção conosco. Eu é que agradeço aí a oportunidade mais uma vez de estar falando com vocês, né? E sempre que precisar estarei à disposição.
Obrigado mesmo, um abraço, Vieira. Valeu, um abraço, doutor Fabiano. Conversamos com o doutor Fabiano Barros, professor doutor em Fisiologia do Exercício, já trabalhou em várias equipes aqui no Vale do Paraíba, é mais do que conhecido, prestando seus trabalhos Brasil afora, trabalhou no São José Esporte Clube, Taubaté, São José Basquetebol, atualmente trabalha no time do Farmacon de Vôlei São José, doutor Fabiano Barros, gente da melhor qualidade, tá certo? 4h33, a gente vai para um rápido intervalo, na volta tem Valtencir Vicente, o melhor de todos, e um bate-papo bacana com Robertinho da Padaria, gestor de futebol da equipe da Águia. Rapidinho, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Segunda-feira, 4 de outubro de 2021. O Tribunal Superior Eleitoral realizou hoje a abertura do código-fonte das urnas eletrônicas. A cerimônia marca o início do processo eleitoral de 2022. A abertura do código-fonte, que é um conjunto de linhas de programação do sistema, permite a inspeção pela sociedade civil. A medida normalmente ocorre 6 meses antes das eleições, mas foi antecipada a pedido do presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, para dar mais transparência ao processo eleitoral. A Força Aérea Brasileira receberá os primeiros caças Gripen para a operação no primeiro semestre do ano que vem. As 4 primeiras aeronaves estão em processo de finalização e 2 deverão ser enviadas ao país até dezembro. Os caças são produzidos pela Saab, da Suécia, que venceu uma longa disputa dividida em 2 licitações entre 2001 e 2013. O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfo Rodrigues, deslocou o ombro durante a inauguração de um campo de futebol em Mazagão, na região metropolitana de Macapá. O parlamentar se acidentou no momento em que tentou defender um pênalti cobrado pelo deputado federal Vinícius Gurgel. Randolfo Rodrigues disse numa rede social que passa bem e está em casa. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou a aplicação da 3ª dose da vacina contra a Covid-19 a adultos com mais de 18 anos de idade. A decisão vale para o imunizante fabricado pelos laboratórios Pfizer e BioNTech. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN, Parada dos Esportes. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende.
O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, 4h39 em São José, de volta com o Parada dos Esportes, falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Um abraço pro Fernando, um abraço pro Renato. Só para pegar o gancho da entrevista anterior, que foi com o Dr. Fabiano, que é da equipe do Farmacon de Vôlei São José. Na sexta-feira tivemos o jogo entre Campinas e o Farmacon de Vôlei São José, e o Campinas acabou tirando a invencibilidade do São José, venceu a partida por 3-1 com parciais de 25-19, 22-25, 25-18 e 25-20. Com esse resultado, o Campinas ficou na primeira posição, em segundo o São José, depois, e aí ficou sacramentado o seguinte: o São José enfrenta a equipe do Guarulhos já amanhã. Primeiro jogo da semifinal já acontece amanhã, Guarulhos e São José. No dia 8 acontece o jogo da volta. Quem vencer duas leva a vaga para a grande final. Se tivermos empate em termos de vitória, acontece no próprio São José, no próximo dia 8, que é o jogo da volta, acontece o Golden 7. Quem vencer o Golden 7, em caso de empate de vitórias, leva a vaga para a grande final, tá certo? Eu corri com a informação porque hoje eu quero explorar bastante o Robertinho, explorar no bom sentido, é claro, o Robertinho da Padaria. Mas antes do Robertinho da Padaria, deixa eu dar uma boa tarde para ele, o melhor de todos, o repórter mais bem informado do esporte da nossa região, do Brasil e do mundo. É ele. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir, boa tarde. Oi, boa tarde, Vieira Júnior, grande abraço, amigos da CBN Vale, do nosso Parada dos Esportes. Vieira, a rapinagem internacional desmontou o esquema de WhatsApp, Facebook e tudo mais, ou alguém trupicou na tomada errada, viu, Vieira? Se trupicou na tomada, foi um belo de um trupicão, porque derrubou Instagram, derrubou Facebook e também o WhatsApp, hein, Valtencir? Aí é jogo duro, viu, Vieira? Mas me lembra os tempos em que não havia nada disso e o repórter ia à Federação Paulista de Futebol buscar a tabela da nova fase do campeonato e depois tinha que procurar um orelhão ali na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, com aquele trânsito de São Paulo, aquele barulho todo e muita gente olhando feio pro repórter que não largava o orelhão, viu, Vieira? Aquela fila, o cara querendo ligar pra mãe, ligar pra namorada, fazer o contato com a empresa e o repórter no telefone, 2 horas, ele gastava 800 fichas pra ligar pra rádio pra poder dar informação, pra passar o tabelão via telefone. Cara, era duro, viu? E o pessoal olhando feio e eu lá, falando, de segunda rodada, o São José vai sair contra o União Barbarense, daí por diante, viu, Vieira? Que coisa, mas volta esse 4h42, já está conosco o gestor de futebol da equipe da Águia do Vale, o nosso querido São José Esporte Clube, Robertinho da Padaria. Tudo bem, Robertinho? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Vieira, boa tarde, Valtencir, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar falando com vocês. Prazer é todo nosso, Robertinho. A pergunta que não quer calar, todo torcedor nos faz, tem certeza que faz pra você também. Habemos técnico, Robertinho?
Vieira, tá chegando a hora, né? Tá chegando perto da gente anunciar o novo técnico aí, mas nós estamos conversando aí com alguns nomes. E a gente deve em breve sim anunciar, mas porém ainda não acertamos, né? Mas estamos aí contactando vários nomes. Tenho certeza que tudo vem a crer que desse mês de outubro a gente deve anunciar aí um novo treinador de São José. Tem uma data limite, Robertinho? Você estipulou, por exemplo, até o dia 10, até o dia 15, ou não tem essa data? Vai depender das negociações, que não pode correr também, né, Robertinho? Tem que sentar, conversar direitinho, ver aquilo que é melhor para ambas as partes, tanto para o treinador quanto para o São José. Mas enfim, tem uma data estipulada ou não? A gente pretende, na verdade, Vieira, eu estava falando com o presidente Celso Monteiro, estava conversando com ele, nós pretendemos fazer o lançamento aí do uniforme em novembro. Talvez na primeira quinzena de novembro, fazer o lançamento do novo uniforme do São José. Certo. Entendeu? Então, se for nessa data também, não vejo problema nenhum a gente anunciar o novo técnico, mas eu acredito que talvez ainda, de repente até o final do mês, até mesmo porque os nomes que nós estamos conversando, como é que nós estamos trabalhando? A gente está conversando com alguns treinadores e também com esses nomes a gente já está levantando alguns jogadores, entendeu? Certo. Então tudo pode ser que quando a gente anunciar o novo treinador já venha já também com alguns nomes junto de jogadores. Ótimo, muito bom. Então nós estamos trabalhando já hoje mesmo, já fiz alguns contatos também, praticamente todos os dias conversando bastante, já para a gente poder deixar isso aí bem adiantado já, né? Perfeito. 4h44, Valtencir Vicente, estamos com o gestor de futebol da Águia, o Robertinho da Padaria, Valtencir. Oi, boa tarde, Robertinho. Na última participação do time, no último campeonato, o Eduardo Ferreira era o coordenador de futebol. Haverá alguém na função? Você vai mudar a forma de administrar o campeonato do ano que vem? Como é que você está pensando nesse sentido? A gente está dando uma baleada, eu trabalhei, na verdade, foram esses 2 anos com o gerente, né, de futebol, alguém que estivesse, né, também nos ajudando, né? E, Valtencir, é bem provável, tá? Ainda não é certeza, mas é bem provável que dessa vez eu deva trabalhar, como eu já fiz outras vezes também, você sabe disso, trabalhei também próximo do técnico, mais eu e o treinador mesmo, então acredito eu que dessa vez esteja caminhando para isso, trabalhar de fato se tratando de futebol, bola, mas eu mesmo junto com o treinador. Talvez, né, a gente não venha trabalhar com o gerente, ainda não está decidido, mas é bem provável que não, Valtencir. O título da segunda divisão do ano passado foi você direto com o treinador, com o Ricardo, né? Assim. Isso, foi mais eu direto com o Ricardo, né? E também questão também de custo, né, Valtencir? De custo também, e a gente poder e também está mais próximo. Dá um pouco mais de trabalho, né? Mas é bem provável que eu venha adotar por essa maneira de trabalhar. Eu direto com o técnico, a gente também fazer essa economia, para poder no dia a dia estar mais presente, mais próximo. Então, é bem provável que isso venha acontecer, Valtencir. Ô Robertinho, com relação aos nomes que você está conversando, e tá tudo certo você não revelar esses nomes, até para não atrapalhar negociação, mas você está pensando, vocês, né, no caso você, o Celso e todo mundo que está aí à frente do São José, a ideia de vocês é pegar um treinador experiente exclusivamente em Série A3, um cara que tenha know-how aí na Série A3, ou está aberto a negociações com treinadores que de repente é um especialista de Série A2, até mesmo de Série A1, por que não? Num projeto mais audacioso. Qual que é a metodologia para a escolha desse treinador, Robertinho? Vieira, a gente sempre procura, né, fazer o melhor, né? Sempre o melhor. São José, o ano passado, né, trabalhando com o Ricardo aqui, veio, né, peguei uma técnica, né, experiente da quarta, subiu o time. Depois ele trabalhou também na 3, né, fez um bom campeonato, a gente acabou não subindo. Então tudo vem a crer que nesse ano, Vieira, eu tenho vontade de trabalhar com um treinador mais da divisão, entendeu? Um treinador aí, diria, de Série A2, Série A3, eu diria um pouco mais acostumado com esse tipo de campeonato. Campeonato muito difícil, né? A3 e A2 é muito complicado, porque o limite de idade é como fosse qualquer, o campeonato é mesma coisa da primeira divisão. Sim. Então realmente você tem que ter né, por mais que você tem que errar o menos possível nas contratações, né? E mesmo assim não tem como a gente acertar 100%, não vai acertar, mas tem que errar o menos possível
para poder montar um time competitivo. Eu diria que o momento mais difícil para mim é agora, né, na montagem do elenco. Então tem que ser muito criterioso e pode ter certeza que eu tenho que assumir essa responsabilidade. Vou ser, né, em cada nome que a gente sentar para discutir, mas tudo vem a crer, sim, também que a gente deva trazer um técnico, eu diria, da divisão, um técnico aí, diria, de Série A2 e Série A3. Perfeito, volta em si. E com esses técnicos que você esteve conversando, nomes de jogadores, nomes conhecidos, você sentiu, assim, firmeza nas indicações iniciais, Robertinho? Eu conversei com alguns treinadores, Valtencio, já de Série A2 e Série A3, e lógico, a gente vai ali batendo papo, conversamos sobre jogadores, né? Sim, me passaram alguns nomes que eu conheço, né? Que são da divisão, né? Bom currículo. Tomara que venha aqui e jogue, né, Valtencio? Porque o jogador vê que joga tão bem em outros times, vem aqui, futebol é muito engraçado, né? Mas eu acredito que vai, né? Pelo menos são os nomes, bons nomes, né? Que alguns técnicos já me passou para mim, que eu já estou avaliando, vendo, né, a possibilidade de eu ser acertando com o treinador A ou B, poder trazer, então, esses jogadores para cá. Mas os jogadores da divisão, acostumados, né, a decidir títulos, então vai ser assim, nós vamos montar um time, Valtencio, um time, eu diria, da divisão, acostumado, né, com acesso também, da 2, da 3. É dessa forma que eu pretendo montar o time, Valtencio, porque da parte da diretoria, pode ter certeza, vamos fazer tudo possível. A gente espera que os jogadores dentro de campo venham aí corresponder, né? E com certeza vários jogadores que estiveram aqui gostariam de voltar. Você também tem aquela lista de jogadores com os quais, se puder contar novamente, seria interessante? Sim, tem alguns jogadores que passaram por aqui que nos interessa, sim, tá? Eu tenho contato com alguns, né? Que no caso que me interessa, já até comentei isso com alguns técnicos que eu conversei sobre alguns jogadores, eles conhecem também. Então há uma possibilidade aí de retorno de alguns, né? De alguns. E depois, lógico, né? Vai ser um novo time, como eu falei, né? Devemos montar um time, né, também mesclado, mas porém diria talvez um time um pouco mais experiente, mais acostumado, vou dizer, com essa divisão aí, porque Série A2 e Série A3 realmente é um campeonato muito competitivo e tem que trazer jogador que praticamente já está acostumado com essa divisão para a gente poder subir. A gente quer subir o time, então vamos montar um time novamente competitivo. Ô Robertinho, a gente sabe que para montar um bom elenco, para contratar um bom treinador, dar toda a estrutura que o São José sempre deu, pelo menos com suas gestões, sempre foi assim, a gente sabe que precisa de dinheiro. Com relação aos patrocinadores, conseguiu fechar, foi satisfatória as negociações com os patrocinadores, tá dentro daquilo que você imaginava, tá superior, tem algumas coisas ainda para fechar, em que pé que tá isso? Não, Vieira, graças a Deus, São José vive um momento muito bom, né? Vive um momento de credibilidade, né? Um momento de respeito, isso que é o mais importante. Os nossos patrocinadores estão satisfeitos com o nosso trabalho. Nós subimos no primeiro ano, outro ano ficamos numa boa colocação, tá? Então eles estão realmente satisfeitos com o trabalho, acreditando no nosso trabalho, tá? Porém, né, já faz mais ou menos, eu diria, acho que uns 2 meses, eu fiz uma reunião com eles, conversei. Então eles continuam junto com a gente, nossos patrocinadores, né? E vamos buscar ver se a gente consegue buscar algo mais ainda. Porque o mais importante é a credibilidade, é um trabalho sério. Nós, né, trabalhamos 2 anos agora, já eu e o Celso, a gente não teve nenhum tipo de problema, nenhum tipo de falta de nada, tá entendendo? Nenhuma reclamação de nada, que faltou isso, faltou aquilo, não. Não faltou nada da parte da diretoria, não faltou nada. Tudo certo, tudo combinado, foi cumprido. E vai continuar assim. Então, porém, os nossos patrocinadores, eles todos vão continuar com a gente no nosso projeto. Perfeito. Volta em si? Eu lembro que em 2019, quando o Comercial de Ribeirão Preto fez aquele gol lá no finalzinho do jogo e subiu, lá em Ribeirão eles diziam, não, o Comercial subiu e vai embalar. Série A3 no ano que vem, subiremos para a Série A2 e daí por diante. E o Comercial continua na Série A3, jogou a do ano passado, a do ano retrasado. Aí no ano anterior, no ano posterior, melhor dizendo, o Marília eliminou o São José, tinha uma estrutura muito boa, entrou no campeonato deste ano e teve que correr até para não ser rebaixado. Esse negócio de querer engrenar acessos consecutivos não é tão simples assim também, né? Não é chegar na divisão acima e já sair passando por cima de todo mundo, não, Robertinho? Não, eu dou um exemplo, o Novo Horizontino, lembra?
quando o Novo Horizontino subiu para a Série A3, no outro ano, acho que foi por ser 2 pontos quase que ele caiu de novo para a quarta, do Novo Horizontino. E depois, no outro ano, que ele engrenou o Novo Horizontino. Ele teve essa dificuldade. Não é assim, porque, até mesmo porque, vou dizer, é outro campeonato, né? Outro campeonato, como se fosse um novo campeonato pra gente, né? Então agora nós já disputamos esse ano, né? Foi bom pra gente. A gente viu, a gente agora vai tentar, lógico, corrigir as falhas, então nós falhamos, né? E melhorar. Eu acho que isso não tem nada a ver, não. Isso vai do trabalho, de dar certo, né? Você montar um time da liga também, tudo isso. Às vezes você monta o melhor time, não dá liga. Acho que são certos fatores, Valtencir, mas o mais importante, né, que eu acho, Valtencir, é a gente, primeiramente a gente tem que estar motivado, né? Nós estamos motivados para montar um bom elenco, né? E contratar um bom treinador, vamos contratar. E montar um grande elenco, né? E manter as coisas em dia, né? O combinado, o dia a dia, salário em dia, boa alimentação, concentração, né? Eu acho que é isso, a logística, fazer a logística correta, que a gente, eu diria que já sai até na frente. Eu penso assim, tem tudo para dar certo, mas eu acredito, Valtencir, que vai ter vários times que vão ter dificuldade, como alguns talvez tenham uma situação melhor. Acho que a minoria, né? Acho que a minoria talvez é normal isso, está numa situação um pouco melhor, a maioria vão ter dificuldade, acredito eu, pela a questão econômica que o país vive, mas sempre ali uns 4, 5 times vão brigar de igual para igual, né? Espero que o São José, né, vamos né, trabalhar para isso, né? Vamos trabalhar para isso, para que o São José seja um desses 4, desses 5, não sei, eu diria que vai brigar, então, pelo acesso. Pode seguir, Valvi. E outro detalhe também, torcedor sempre pergunta, aquele grande sonho de um centro de treinamentos, alguma movimentação nesse sentido, porque é algo que depende também da diretoria executiva, do Conselho Deliberativo. Surgiu alguma novidade recente, Robertinho? Não, Valdecir, eu houve aquela situação, depois eu não falei mais, não conversei mais com o Celso, que ele conversava, né, lá com o presidente do Conselho, eu não conversei mais, porque toda vez que fala nesse assunto de centro de treinamento, e acaba, não vou negar para você, eu acabo me aborrecendo, porque eu tenho minha opinião, meu jeito de pensar, então não teve mais nada não, e nós vamos continuar agora novamente. É um problema sério, porque quando começa o campeonato, a gente tem que estar cada hora num campo e pedindo campo para poder treinar. Ainda bem que a Secretaria nos ajuda, você tem uma boa vontade de nos ajudar, a Secretaria de Esporte, mas mesmo assim a gente tem algumas dificuldades, até entendo, né, porque pega certos campos por aí que as pessoas cuidam, depois não gostam muito, na verdade, de estar emprestando pra gente, né? A verdade é essa, mas a gente, com o apoio da Secretaria de Esporte, a gente vai conseguir. A parte, eu acho que mais difícil, eu diria, na logística nossa hoje, é essa questão dos campos, né? Tem que estar cada hora arrumando campo para treinar, mas uma hora aí, se Deus quiser, não vai mudar, Valtencir. Ô Robertinho, em cima disso, o Edson Fonseca fez uma pergunta que eu acho até pertinente. Vocês da diretoria já chegaram a conversar ou tiveram algum tipo de proposta ou nunca pensaram na ideia do Clube de Campo Luso Brasileiro, que tem uma baita estrutura e aparentemente não vou dizer que tá largado, mas tá lá, mas eu sei que lá tem campos de futebol, tem estrutura para academia, ou seja, poderia ser um pontapé inicial, de repente, de uma parceria com o Clube de Campo Luso Brasileiro. Já pensaram nessa possibilidade, Robertinho? Faz um tempo atrás, viu, Vieira, eu me lembro, acho que a Donizete, do presidente, ele me procurou, mas faz tempo, depois a gente não conversamos mais, sabe? Uhum. Mas eu lembro que eu mandei lá ver lá o campo dele, me parece que, eu não sei se é 2 campos que tinha, acho que é 2 campos, me parece. Mas parece que um campo do tamanho não era o ideal, e depois que a gente acabou não voltando mais, tem que ficar bastante, assim, meio alto o valor para poder arrumar e a gente poder ficar lá. Entendi. A gente acabou não conversando mais, mas tem alguns campos na cidade... Perdemos o contato com o Robertinho. Tava bom demais o som, né, Vieira? Tava. O bug tinha que pegar a gente também. A rapinagem internacional não deixaria a gente de graça nessa, viu, Vieira? Agora chutaram o pau da telefonia também. Que coisa, Valtencir. E olha lá, tá caindo. Agora não consegue reconectar. Mas ainda bem que a gente perguntou o que tinha que ser perguntado, viu, Vieira? Exato, ainda bem que tava na reta final. Mas, Valtencir, o Fonseca falou do Luso Brasileiro.
brasileiro, assim, a olhos... todo mundo que é joseense ou que mora aqui perto já foi pelo menos uma vez lá no Luso. E realmente tem um campo de futebol, tem uma estrutura que de repente poderia servir para o São José. Mas o Robertinho já deu algumas indicações aí, que primeiro custo, que o campo talvez não fosse adequado, que talvez para reformar ficaria meio complicado, mas seria uma alternativa caso atendesse, caso o preço e tudo mais. Era uma ideia interessante, não, Bavi? Mas aí ficaria um negócio assim para depender de dois lados, Vieira. O que o São José precisaria aproveitar é que no ano passado, né, ele cedeu um espaço lá do polo esportivo para a instalação de um novo hospital na cidade. Aproveitar esse bom momento aí para, entre aspas, uma permuta, descolar uma área legal e começar a construir o seu CT. Vai lá devagarinho, no ritmo do dinheiro, no ritmo da movimentação, arruma um campo, depois faz o outro, mais um terceiro, monta um vestiário e vai colocando pedra em cima de pedra num local próprio. Eu entendo que você deveria partir por esse caminho, viu, Vieira? Perfeito. Robertinho, voltou? Robertinho, só para finalizar... Voltou. Só para finalizar o que você estava dizendo, Robertinho, sobre o Lu, você dizia que o campo talvez não tivesse um tamanho legal, o custo também não estava muito bom, você parou daí. Então, Vieira, sobre o campo, você está falando do campo, não é isso? Isso. Então, eu acredito agora, como praticamente todo mundo já tomou a segunda dose da vacina, e aí eu acho que agora já vai melhorar. Alguns campos, por exemplo, que não estavam fechados, né, vão abrir no ano que vem, então isso vai facilitar, vai nos ajudar bastante com relação aí à procura aí de o campo para treinar. Acho que deve melhorar bastante. Perfeito. Robertinho, quero agradecer a sua atenção com a gente da Rádio CBN, esclarecendo alguns assuntos do São José, e divulga logo esse treinador, que o torcedor tá sedento por saber quem será o treinador. Tá bom, Robertinho? Ô, Vieira, pode ficar tranquilo, a torcida do São José, estamos trabalhando todos os dias, tá? Nós vamos divulgar, quando a gente divulgar o treinador, pode ter certeza que vamos divulgar o treinador já com alguns jogadores juntos. Estamos trabalhando aí já praticamente todos os dias nisso aí, tá bom? Perfeito. Robertinho, grande abraço, obrigado. Abraço a você, abraço a você. Valeu, conversamos com o Robertinho da padaria, pelo menos deu tempo dele voltar, Valtencir, esclarecer e finalizar esse bate-papo com a gente, Vavi. Eu só iria perguntar se o time sub-20, né, que está terminando a participação no campeonato agora na quinta-feira, poderá apresentar alguns garotos ali para uma observação, uma análise na equipe principal. Mas fica para uma outra oportunidade, Vieira. Fica para uma próxima, que já são 5 em ponto, Valtencir, por isso que eu não passei a bola para você, me perdoe. Não, mas tranquilo, eu sei como é que é. O tempo urge, Valtencir. Grande abraço para você, amanhã você volta, hein, Vavi? Combinado, fico de plantão aqui no jogandojuntos.com.br. Até amanhã. Valeu, esse é o Valtencir Vicente, o melhor de todos, passando pelo microfonaço da Rádio CBN Vale. Aliás, você quer ficar bem informado, acesse jogandojuntos.com.br. Esse não tem bug, você acessa, tá lá as informações. Lá você vai saber de tudo da Águia do Vale e de outros esportes também no jogandojuntos.com.br. Sem dúvida, o melhor site esportivo da região. Você encontra lá do jeito Valtencir de ser, o jeito Valtencir de fazer jornalismo. Lá tem os melhores textos, as melhores fotos. Você encontra tudo de todos os esportes, não só do futebol, que é a especialidade do Valtencir. Aliás, o Valtencir é especialista em todos os esportes, é o melhor de todos. 5-1 em São José, com a participação do Valtencir, esse bate-papo interessante com o Robertinho da padaria, gestor de futebol da Águia. Coloca um ponto final no Parada dos Esportes de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, em nome de Padaria Flor de P, Central das Antenas, Nova Tintas Impermeabilizantes, Milclean e Vinac Consórcios. Obrigado, Edson Ramiro, pelos trabalhos técnicos. Eu volto amanhã com o Valtencir Vicente para mais uma edição do Parada dos Esportes. De minha parte, grande abraço. Fique agora com o repórter CBN, na sequência Carolina Moran e Rodrigo Bocardi com o ponto final. Grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. Segunda-feira, 4 de outubro de 2021. O Facebook afirmou que ainda investiga as causas e a abrangência da instabilidade que atinge os serviços da rede social e dos aplicativos WhatsApp e Instagram. As redes apresentam instabilidade desde o começo da tarde de hoje. Não há